seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Seu direito, de volta em tupi.am, tupi.fm. No site da Tupi você vai lá e clica, não é? Seu direito e pronto. Você terá todas as respostas sobre seu direito, direito do consumidor. Formando a nossa mesa hoje, a doutora Érica Machado, que é representante do PROCON do Rio de Janeiro, o doutor Diogo Souza Melo, representante da OAB, Rio de Janeiro também, e o doutor Jorge Tardan, que é advogado e professor universitário. Bom, no bloco anterior a gente fez a chamadinha dizendo, não é? Por que a gente vai tomar 5 comprimidos, 1 por dia, e na hora que a gente chega na farmácia, quando pede o remédio, quando pede o medicamento, vem numa caixa com 899 comprimidos. Se eu só vou tomar 5, o que eu vou fazer com o resto? Eu jogo fora? Não ficaria mais barato se o laboratório produzisse embalagens com quantidades menores? O que a gente pode fazer diante disso, doutora Érica? Bom, a Anvisa, recentemente, tem uns anos já, ela está obrigando os laboratórios a fazerem remédios fracionados. Ou seja, você pode comprar o comprimido avulso, a cápsula avulsa, até por questões de segurança, exatamente para não sobrar e o consumidor se automedicar. A função principal foi essa. Você compra, por exemplo, tem que tomar antibiótico 7 dias. Geralmente são 7. Você compra aquilo com 7 dias. É fracionado. Se são só alguns remédios que são fracionados, não são todos. Geralmente vem na caixinha escrito, remédio pode ser fracionado. E quem tem que fracionar isso na farmácia é apenas o farmacêutico, porque ele vai cortar o remédio direitinho para não abrir, porque em contato com ar o remédio perde um pouco da propriedade. Então, só alguns remédios que são fracionados, não são todos. E o consumidor pode exigir isso quando estiver escrito na caixinha ali, fracionável. Só quando estiver... Eu nunca vi medicamento escrito. Tem fracionáveis. Olha, tem até em Érica, comprimidos. Eu tô até surpreso, porque eu nunca vi, não. Tem até uns pontilhados, assim, nos comprimidos, vem uns pontilhados. Já preparado Já para fazer o corte, digamos assim. Né? Exatamente. Agora, o corte é no medicamento ou é na embalagenzinha? Na embalagem. Na embalagem. Sim, é na embalagem. Vai sair, é como se fosse cortar uma cartela no meio, ou na quantidade que o consumidor quiser. 7 comprimidos, ele vai fracionar, vai cortar, vai vir 7 comprimidos embaladinhos. E aí ele paga proporcionalmente também, paga proporcionalmente, vai pagar menos. Se a vai pagar exatamente tem 14 a quantidade. comprimidos, ele só precisa de 7, ele vai pagar pelos 7. 7, exatamente. Ou deve pagar uns 60% do preço total. Não, ele paga exatamente pelo que vai... Metade do preço? A metade. Porque Porque você vai pela unidade. Quando fazem isso, sempre quando a gente compra menos, a gente acaba paga um pagando pouco mais. É. Mas o fracionável é por comprimido, né? Por unidade de medicamento. Agora, antibióticos especialmente, é isso? Tem alguns antibióticos, tem alguns comprimidos. Também tem uma lista no próprio site da Anvisa. De uso continuado, como eles dizem. Principalmente, tem de uso continuado. Tem uma lista no site da Anvisa mesmo que fala desses remédios. De uso continuado, você fracionar é bobagem. Geralmente de uso continuado é 30 dias, né? Não 30, 60, já é o mês fechado. Não tem jeito. Agora, a farmácia de manipulação, doutor Diogo, seria também um bom caminho para isso? Não é? A farmácia de manipulação dá a quantidade correta, exata, que a gente precisa? Funcionam bem essas farmácias de manipulação, doutor Diogo? Bom, funcionam, né? Funcionam. Agora... A minha mulher tomou muito remédio de farmácia de manipulação, ela reclama que é tudo igual. Os comprimidos, não é? São todos da mesma cor, mais ou menos do mesmo formato, a diferença às vezes está no tamanho. Um é um pouquinho maior, outro é um pouquinho menor e vai por aí afora. A gente tem que avaliar o conteúdo, né, do remédio, não exatamente a forma, para não haver essa preocupação. A farmácia de manipulação, ela é também fiscalizada pela Anvisa, ela também é obrigatório a presença do farmacêutico. O que favorece, sem dúvida alguma, a farmácia de manipulação é você poder seguir aquela receita. Acho que isso é importante também deixar claro aqui. O consumidor, ao adquirir remédio, tem que fazer sob prescrição médica. Né? Isso é uma recomendação que os médicos insistem, eu acho que cabe
ao PROCON, cabe aqui a comissão da OAB, o professor, enfim. O consumidor não deve adquirir remédios simplesmente seguindo uma orientação do farmacêutico, do vendedor ou do vizinho. Ele tem que adquirir o remédio sob prescrição médica, porque esse é um medicamento, é uma droga. Tem medicamentos de uso controlado, então não é uma coisa... Da mesma forma, se ele vai a uma farmácia de manipulação, que ele vá com o receituário médico e adquira esse medicamento dessa forma. Não se deve modificar aquilo que o médico prescreveu. Então, mesmo na farmácia de manipulação, as doses e a proporção tem que ser aquela que foi prescrita. E a dificuldade da farmácia de manipulação é você saber se aquilo ali está correspondendo exatamente ao que foi solicitado, pedido, porque, como foi colocado na primeira pergunta, e se aquele medicamento não tiver efetivamente ali o princípio ativo, e se for falso, quantidade se essa farmácia não for uma farmácia séria, são os riscos que vão se correr. Porque você tem que confiar totalmente na farmácia de manipulação. Aliás, nos laboratórios também, não é? Se eles dizem que tem a substância tal, no percentual tal, você tem que acreditar e pronto, acabou. Porque ninguém compra remédio como a gente faz com óculos, né? A gente compra os óculos e leva de volta no oftalmologista para ele ver, né? Aqui, doutor, dá uma olhadinha nos meus óculos. Aí ele olha assim, não, bacana, ficou bom. Ficaram bons, estão certos. Não tem como conferir. O oftalmologista, ele confere. Agora, o médico, quando ele te passa o remédio, ele não confere o medicamento. Se está correto, se está na... Não tem nem como fazer isso, especialmente em produto de farmácia de manipulação, não é, doutor Diogo? Por isso... E aí a gente tem que confiar. Existe um ponto aí, eu acho que o médico, quando prescreve um determinado remédio, e ele espera uma conduta, né? Você vai tomar o remédio tantas vezes por dia, em tantas horas. Ele espera um resultado num dado momento, porque ele estudou para isso. Então, ele sabe que você vai começar a tomar um antibiótico e talvez em 5 dias ou 3 os resultados já vão aparecer. E muitas vezes o bom médico vai dizer, olha, você entra em contato comigo e me diz, melhorou? É uma forma de controlar, porque o medicamento, a melhor resposta que você tem é a melhora. Então, o sujeito está lá precisando de um antibiótico, uma infecção, e a infecção começa a melhorar, o estado de saúde dele em geral melhora, tira a febre, enfim. Isso é significado, é a consequência de um medicamento que está ali regular. Agora, você faz tudo que o médico mandou e não está funcionando nada, pode ser o medicamento ou pode aquele remédio, o diagnóstico errado, e que realmente ocorre. É uma situação, o paciente, a gente está sujeito a tudo, não é, doutor Tardan? Tem que confiar e confiar. Não tem alternativa para o paciente. Você usou a palavra confiança. Confiança é tudo. E, na verdade, a gente estuda muito pouco o que é confiança. Mas nós temos que observar o seguinte, eu sou muito crítico, Haroldo, depois de tantos anos na militância do direito do consumidor, não só nessa área, né, eu participei profundamente da discussão no plano nacional do fracionamento. Né? A Anvisa ainda era recente, nós discutimos isso intensamente. Eu sou muito crítico em relação àquela lei e tantas outras leis. Né? A gente tem que observar o seguinte, produzir uma lei, né, que é um desejo de todo parlamentar no Brasil, o cara acha que ele é bom quando ele apresenta um projeto de lei e tem um projeto de lei aprovado. É uma desgraça. Lei é uma desgraça. Lei é como a gente emitir moeda na casa da moeda sem lastro na economia. Gera inflação. Inflação não é bom. Nós estamos, lamentavelmente, e as pessoas que estão em pontos chaves, né, do nosso Estado acham que temos que fazer lei para tudo. Chega de lei. A lei alimenta o descumprimento da lei, porque gera uma ignorância. Se a gente levantar... Vamos pegar um direito paralelo aqui ao nosso, ambiental. Nós temos no Brasil hoje 13 mil normas ambientais. É impossível conhecer esse arcabouço jurídico. E o direito do consumidor, o município faz lei, o Estado faz lei, a União faz lei, todos podem legislar concorrentemente. Nós temos que reprimir as práticas. O CDC é uma lei fantástica, maravilhosa, aberta, que autoriza quem está num cargo público a reprimir determinadas práticas abusivas.
já seria o suficiente. Mas quando a gente faz uma lei de fracionamento, aí é o caso, a gente está dizendo o seguinte, e será que aquele órgão conhece aquela lei? E aí a ignorância ajuda, né, quem explora aquele segmento. Por exemplo, nós temos qual é a listagem dos medicamentos que obrigatoriamente... eu tenho que buscar essa informação e ninguém tem tempo. Então, nós temos que ter em pontos chaves do nosso Estado pessoas que efetivamente conheçam, que sejam do Estado. O problema é que, lamentavelmente, no direito do consumidor é isso, as pessoas que estão em pontos chaves, elas estão ali na condição transitória de governo. É uma passagem para se reeleger, para se apresentar como candidato. Não tem um compromisso com o futuro da nação, não. É um compromisso pessoal, em todas as esferas, na União, nos Estados e nos municípios. Aí o direito do consumidor, como é alguma coisa que aparece, todo mundo é consumidor, todo mundo tem interesse. Mas, lamentavelmente, a ignorância impera, é perverso, e o consumidor que paga a conta. Um país que tem a melhor lei de consumo do Brasil, do mundo, a melhor lei de consumo do mundo, e nós temos as piores práticas. Por quê? Porque, caramba, por mais que a gente tenha Ministério Público, Defensoria, PROCON, a desgraça está instalada. É só observar nos juizados o que acontece. Quais as consequências efetivas de reprimir determinadas práticas no Ministério da Justiça, agora Secretaria de Consumidor, ou no PROCON? Aparece na mídia. Olha, eu lembro de um mas caso... consequência eu de um prática caso, nenhuma. Eu lembro de um caso que rendeu muita notícia no Brasil, deve ter uns 15 anos, 20 no máximo, da pílula anticoncepcional. Microvilã. Acho que foi da Pfizer também, né? Da Pfizer. Eu acho que foi, A pílula anticoncepcional... Bayer. Qual foi? Bayer. É da Bayer? Eu não lembro. Um laboratório grande, importante. E uma pílula também muito famosa. Não lembro o nome agora. Isso tem 15, 20 anos. E eu lembro que 3 ou 4 mulheres consumiam, usavam aquela pílula, e a pílula era falsificada, era farinha. E as mulheres engravidaram. Sim. E entraram com ação na Justiça e a Defesa do Consumidor. Há 20 anos. Eu tive um aluno que eu chamava filho do microvilã. Ele foi resultado. Pois é. E há 15, 20 anos, as leis de defesa do consumidor não eram tão fortes, não eram tão populares, digamos assim, conhecidas do povo, como hoje. E essas mulheres foram indenizadas, doutora Érica. 18 anos demorou esse processo. 18 anos, eu acompanhei esse caso. O laboratório disse, inclusive, o seguinte, a gente não tem culpa, falsificaram a pílula, tiraram a substância e colocaram farinha no lugar. Mesmo assim, o laboratório teve que indenizar essas 3 ou 4 mulheres. Pagaram pensão acho que estão pagando até hoje, né? Mas ali, só para corrigir antes que ela faça o comentário, não foi falsificado, não. Não. Foi erro do laboratório. Foi o laboratório. Ele queria mudar a embalagem. Então, ele programou para fazer testes. Ele fez com placebo, né, a embalagem. E por alguma razão de controle interno, saiu. Foi a própria fábrica que escapou por falta de controle. Não foi falsificado. Ou seja, foi um erro do laboratório. Era um placebo só. E isso, lamentavelmente, escapou para o mercado. E foi um caso, eu acredito que foi um caso clássico de defesa do consumidor. Com Quem certeza. vai hoje ingressar nesse caminho tem que estudar esse tipo de assunto. Não, e essa conduta de falsificação, adulteração de medicamentos, isso virou até crime hediondo. Entrou para o Código Penal e com a classificação de crime hediondo. Então, quer dizer, falsificar remédio, adulterar, de qualquer forma, qualquer tipo de medicamento, é crime e hediondo. Acho que tem acrescentar mais um ponto. Além dessa questão que já ocorreu e é sempre um risco, um outro problema dos medicamentos são as consequências não conhecidas. E um desses casos famosos também é o caso da talidomida. Sim. Que era um remédio que era prescrito para as mulheres grávidas e causava a má deformação do feto. Então, esse é um assunto extremamente discutível também. Quer dizer, o laboratório faz pesquisa, mas será que ele exauriu o suficiente para chegar a resultado científico ou não? Mas o laboratório também que produzia a talidomida teve que indenizar pessoas no mundo inteiro. Todo. Não foi só no Brasil, não. No mundo todo,
pessoas foram indenizadas, crianças que nasceram. Tinha um dado importante, é que até um certo momento na literatura científica, prescrever a talidomida não era o problema, né? Porque ela era aceita na comunidade médica como efetivamente um remédio para enjoo. Mas a partir do momento que as pesquisas avançaram e aí os médicos especificamente puderam identificar que poderia causar essa má deformação, a partir daquele momento já seria inevitável a responsabilidade do laboratório e eventualmente também do médico, porque ele, já sabendo que aquilo era condenável, ele não poderia prescrever. Agora, será que médico lê bula de medicamento? A gente que é leigo, não adianta ler, eu sou sincero. Eu leio de xereta que eu sou, porque eu não entendo nada. Eu leio deixa eu ver como é que isso aqui. Efeitos colaterais. Eu vou logo nos efeitos colaterais. Assustador. Não é? Você não toma o remédio se for ler o efeito colateral numa bula, fica apavorado. E eu fiquei muito assustado. Uma vez eu machuquei a perna jogando bola. Aliás, quebrei a costela jogando bola. E a ortopedista me passou um medicamento, acho que era Vicks, um negócio assim, um anti-inflamatório. E eu tomei aquele medicamento. E uma semana depois, parece que ele foi proibido no mundo todo. Que ele tinha efeitos colaterais terríveis. Eu digo, agora o que eu faço? Eu aciono, eu brigo com o laboratório, graças a Deus não me aconteceu nada, isso já tem uns 8 anos. Eu brigo com o laboratório, eu vou lá e falo com a doutora que me recomendou esse remédio. Olha que situação, doutor Tardan. Haroldo, o grande problema do nosso tempo no direito do consumidor se chama o próprio consumidor. Então, o consumidor hoje, de classe média, que tem acesso à internet, ele busca, antes de ir ao advogado ou ao médico, ele busca informação acerca do problema que ele está vivenciando. E ele já chega com um diagnóstico, no caso do médico, eu tenho isso, né, doutor? Ele quer a confirmação do médico. Então, a responsabilização civil, objetiva, trouxe uma situação em que os profissionais, notadamente os profissionais liberais, estão refém. Veja o seguinte, o médico de família, vamos pegar Cuba, por exemplo, né, em Niterói tentou se implementar isso, aquele médico que chega lá, ausculta o paciente, toca, sente, vê os olhos, você não tem nada e recomenda. Esse profissional está acabando. Sabe por quê? Porque num eventual erro de diagnóstico, ele fica numa situação refém. Mas por que o senhor não mandou fazer a ressonância? Existe a tecnologia da ressonância, o senhor não mandou fazer, o senhor não escutou, por que o senhor não prescreveu? Então, veja o seguinte, a primeira coisa, isso encarece todo o sistema, o médico manda fazer todos os procedimentos conhecidos pela ciência. Eu vou me eximir. Até desconfio que seja uma diarreia, gases, sei lá, mas eu vou mandar fazer tudo que eu posso, porque, eventualmente, numa ação, né, tudo está sendo judicializado quando acontece o problema, eu me eximo. Olha, eu fiz o protocolo. Eu prescrevi o que a literatura recomenda. Isso gera um problema. Então, o médico acaba, às vezes, eu dou o remédio na dúvida, porque eu prescrevi. Isso interessa tremendamente para o laboratório, isso interessa tremendamente para quem produz tecnologia para a área de saúde, e a gente tem que observar o seguinte, na área da saúde, as inovações, todos os dias temos uma novidade, só ficar atento na imprensa, todos os dias acontece uma inovação, só não é maior do que na área da informática e eletrônica. E os médicos, então, eles ficam atentos a isso e prescrevendo tudo, encarecendo todo o sistema, evidentemente alimentando esse segmento que é poderosíssimo na economia. Doutor Tardan, no próximo bloco a gente vai atender a questões apresentadas pelos nossos ouvintes, aqui no site da Tupi. No próximo bloco, então. Seu Direito. O debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.